quando você foi pro patrulheiro, você depois acompanhou o início da construção do que veio a ser o prédio onde hoje está o Fórum Criminal Spencer Van Pré, e que na verdade foi o Fórum de Limeira, Fórum Único, até pouco tempo atrás, pouco né? tempo. Foi o principal. E como que foi o início da construção desse prédio? É verdade que você caminhando para o trabalho, você via a construção do prédio? Como é que é essa recordação da época da construção? É verdade. Quando eu saía já de casa, que eu já não precisava mais fazer a formação, né, do grupo, então eu já ia direto pro fórum. E nisso, olha que interessante, eu passava na Padaria América, pegar o pão. Onde ficava a Padaria América? Curioso Do lado da Escola Brasil, ali na rua 7 de setembro, com a Dr. Trajano. Sei. Pegava pão, né? E aí eu passava em Preta Boa Morte, que tem um muro. Então eu dava uma espiadinha assim para ver que estava sendo feito e eu percebi que estava erguendo uma construção. Depois que falaram para mim que seria o fórum. Demorou muito, Sérgio, a construção do fórum? Ou foi uma construção rápida? Naquela época, acho que duas varas, né? Era pequeno. Eu acho que começou em 67 e foi entregue dia 15 de maio de 1970. 15 de maio de 1970. 3 anos, né, praticamente aí. 3 anos. Na construção. Porque o novo fórum de Limeira demorou bem tempo entre o anúncio. Não sei se naquela época havia, né, as exigências de licitação para a construção da Mais obra. burocracia hoje, né? Hoje tem muita burocracia. E aí foram várias impugnações, né, para as obras do Fórum Eu lembro que Civil. a primeira conversa foi em 2008 e, se eu não me engano, foi entregue em 2017, quase que 10 anos depois, o período todo, né? O primeiro, então, demorou menos tempo, 3 anos, né? Mas, Sérgio, eu queria voltar, que a gente comentou que você acompanhou a obra do fórum, né? Você lembra, inclusive, a data da inauguração do fórum. Agora eu queria saber da inauguração em si. Como que foi aquele dia? Você tem recordação? Vieram autoridades? Como que foi o evento de inauguração do prédio? E eu queria que você comentasse também como que era a estrutura do fórum naquela época. Porque a gente imagina, né? Naquela época não tinha computador. Ou seja, era tudo papel. Como que era a organização, disposição de espaço, colocação de arquivo? Como é que funcionava o fórum naquela época no início? Quando nós mudamos lá para o fórum, né? Tinha muito espaço lá no fórum, né? Inclusive, os cartórios extrajudiciais, que seria o primeiro cartório de notas, que hoje é do Breno Roland, o segundo do Sérgio Candioto. Aí tem o primeiro de registro de imóveis, que era hoje está o Pitela, né? E no segundo, que era o Zé Fernando, hoje está o doutor, acho que, não lembro o nome dele. Doutor Álvaro. Era tudo dentro do fórum, cartório de civil, era tudo dentro do fórum naquela época lá. Cabia, né? Cabia tudo. E no último andar, no segundo andar que a gente fala, a sala praticamente eram vazias, que o espaço era muito grande. E eu lembro assim, quando tinha sentença, né, fazia na máquina, geralmente eu usava cinco folhas para fazer uma audiência, um termo de colhimento, e 5 carbono, né, para fazer 5 vias. Nossa. Tudo na máquina. Tudo na máquina. Nossa, carbono, coisa, fazia né? tanto tempo que eu nem lembrava Da que isso escola, existia. Porque eu fiquei pensando, né? Imagina 5 laudas, né? Eu falei assim, nossa, tinha que escrever 5 laudas. Não, tinha carbono para ajudar, graças a Deus, né, Sérgio? Já Ainda pensou bem. ter que escrever 5? E naquela época não tinha Ctrl-C, Ctrl-V não, né, Sérgio? Não Naquela tinha. época não tinha. Tinha que ser ali, na raça, né? E os escreventes trabalhavam direto com os juízes, eles eram muito, muito rápidos na máquina. O juiz nem estava terminando de falar, ele já tinha. O teu juiz tá dando terminado. sentença, já acabei aqui. E o salão do Tribunal do Júri já foi também feito com o prédio do jeito que ele tá? Ou foi feito adaptações ao longo do tempo? Não, o salão do júri a construção foi junto. Do jeito que a gente conhece o Fórum Criminal hoje, ele foi entregue em 1970. Mesma coisa. Com exceção, acho que das grades, né? Quando que foram colocadas as grades? Né? As grades foram por volta de 2005. Foi polêmico, Zé. Foi 2005? Foi. Como que foi essa questão da grade ali, o Sérgio? A grade foi o seguinte, teve, que eu me lembro assim, umas ameaças, sabe? Aquele tempo lá,
andou ameaçando o fórum, né? E daí o juiz, para proteção de todo mundo, proteção do juiz, até próprio da população, né? Uhum. Aí pediu para o prefeito, eu não lembro na época, mas quem que ajudou muito foi o Acácio. O Acácio Oliveira, o Acácio né? Oliveira. Acácio Ele Oliveira, ajudou muito. falecido recentemente. Então, do doutor Adamec, que pediu para se colocar essas grades aí. Porque ali, Renata, você passa ao lado ali, e eu particularmente, a opinião minha, embora o Fórum Civil ele seja um prédio aparentemente maior, uma área bem espaçosa, Sim. Um bem espaço, legal. inclusive, para ampliação. Isso. Eu acho que aquela pracinha em torno do fórum aqui do centro é uma pracinha tão aconchegante. Você passa ali, tem uma sombra ali, é tão gostoso. Só ali que hoje não pode usar mais ali a Não. população, né? Por conta de segurança. Mas antigamente era aberto para o público, então o pessoal podia sentar ali naquela. E foi muito banquinhos, polêmico mesmo. Desse momento eu me lembro. Foi. Desse momento eu me lembro. Agora, Sérgio, até a gente está contando, né, falando de algumas peculiaridades, e você contando, inclusive, que houve esse cercamento, né, em torno ali do Fórum Spencer Van Pré por conta de segurança, pedido dos juízes, né, e sempre, e assim, é ali onde acontecem as condenações, as absolvições também, mas todos os casos que acontecem aqui, violentos ou não, são julgados ali no fórum, né, e eu imagino a quantidade de situações de apuros também que você pode ter presenciado ali no fórum, né? Você se lembra de algumas situações assim que você estava e que fala assim, nossa, isso não vou esquecer nunca, que medo que eu passei, ou alguma outra situação que marcou ali a sua vida dentro do fórum? Assim como tipo, E que seja possível falar, né? Que a gente sabe que tem muita coisa que, né, não é possível. Eu sempre fui tranquilo para as coisas, tudo que ocorreu, assim, às vezes. Já teve, assim, do fórum de 68 até agora, se teve, acho que 2, 3 fugas, assim, de preso, foi muito. Nossa, olha. Porque o fórum tinha guarda municipal, tinha os vigia, tinha PM, né, tudo lá dentro. Então já dava uma segurança para a gente. Como que foi essa expectativa da vinda do novo fórum, que demorou bastante, mas que, sem dúvida, hoje desafogou bastante, porque hoje é possível fazer as coisas com espaço, né? Mas como que foi toda a expectativa pela vinda do fórum? Você que acompanhou o crescimento do fórum do Spencer Van Pré, da inauguração até o ponto em que ele realmente precisava de um outro prédio para ajudar. Isso aconteceu com o Dr. Mário Sérgio Menezes, né, juiz da terceira vara. Ai, né? Desculpa falar, mas eu não. Você fala Dr. Mário, eu lembro. Tom Hanks, né? Do Tom Hanks. Isso mesmo. Desculpa, doutor, mas. Muito parecido. Pois não, Sérgio. Então, tinha um processo, né, para a construção do fórum e estava meio parado lá, não ia, né? Até que o Dr. Mário, quando ele veio ser juiz-diretor do fórum, aí ele viu. Daí ele comentou, vamos para frente, vamos pedir a construção de um novo prédio, né? Ele viu aquele expediente parado, né? Foi aí que nós demos, então, o início. De fato, demorou muito tempo. Teve que negociar com a prefeitura, teve que negociar com aquela secretaria da Justiça e Cidadania, da agricultura, antigamente. Ah, tá. Que tinha lá no Parque Cidade, né? Que lá mesmo. É verdade, porque tinha. É verdade. Que daí teve que. Sabe? Sim, aquela parte. Sei. Aí o Dr. Mário foi em São Paulo várias vezes, no Palácio da Justiça, com o presidente, né? Ele foi com o secretário da Justiça em São Paulo, né? Com vereadores, prefeito, né? Tudo para se conseguir, né? E, de fato, deu trabalho, mas o Dr. Mário está de parabéns, porque ele iniciou, né, ali todo esse movimento. Depois eu me lembro do Dr. Hilton também, da continuidade com toda a comitiva, que aí vários outros juízes também acompanharam em várias reuniões, vereadores, prefeitos e tudo mais.